Em 25 de outubro de 2023, tiros romperam o silêncio das ruas de Padre Hurtado. Em segundos, uma TikToker conhecida como a Rainha do Narco agonizava. Sua liberdade foi curta, mas quem a queria morta, a ponto de arriscar tudo para silenciá-la? E por quê? Aqui estão 10 vezes em que TikTokers mexeram com as pessoas erradas. Ya viene. Hola. Valeria? Sí. Em 13 de maio de 2025, Valeria Marques estava ao vivo no TikTok, sorrindo, conversando, sem saber que a morte estava a segundos de distância. Um homem entrou, perguntou seu nome, então puxou o gatilho. Seus seguidores assistiram em choque, enquanto a tela escurecia para sempre. Com apenas 23 anos, Valéria era uma das estrelas influencers em ascensão do México. Seu TikTok era cheio de tutoriais de maquiagem, comprinhas de moda e selfies glamurosas. Ela tinha mais de 100 mil seguidores no TikTok e quase o mesmo número no Instagram, todos atraídos por seu charme e estética polida. Mas Valéria não era apenas uma influência, ela era uma empresária. Em 2024, ela abriu seu próprio salão, Blossom The Beauty Lounge, em Zapopan, Jalisco, um movimento ousado que levou sua fama offline para o sucesso na vida real. Então veio o dia que mudou tudo, 13 de maio de 2025. Naquela manhã, Valéria entrou ao vivo de seu salão, conversando casualmente com seu público. Parecia um dia como qualquer outro, mas, bem no meio da transmissão, algo estranho aconteceu. Ela mencionou que alguém estava entregando um presente, mas não era um presente qualquer. Ela parecia quase inquieta. Por que ele simplesmente não deixou? Ela perguntou na câmera. Eles iam me buscar ou o quê? Suas palavras pairaram no ar, e seus seguidores notaram. Algo estava errado. Momentos depois, 2 homens chegaram em motocicletas. Um entrou direto no salão e perguntou: Você é Valéria Marques? No momento em que ela confirmou sua identidade, aconteceu 3 tiros, um no peito e 2 na cabeça. Ela caiu bem ali na câmera, enquanto sua transmissão ao vivo continuava rolando. A tela só ficou preta quando sua amiga calmamente pegou o telefone e encerrou a transmissão. A internet explodiu, clipes circularam como fogo, mas o verdadeiro choque veio quando os espectadores começaram a ligar os pontos. Antes de sua morte, Valéria havia expressado que não se sentia segura, especificamente por causa de seu ex. Mas foi o comportamento estranho de sua amiga que levantou suspeitas. As pessoas começaram a perguntar por que a amiga dela não gritou, por que ela não correu. Então, veio a especulação bombástica. A amiga de Valeria supostamente a armou. De acordo com conversas online, Valéria queria sair do salão mais cedo, mas sua amiga a convenceu a ficar, comprando-lhe uma bebida e um bicho de pelúcia, dizendo que ela tinha um pacote caro que só Valeria poderia receber. Aquele pacote, uma sentença de morte. E agora, correm rumores de que a amiga de Valeria e seu ex, aquele que ela temia, estavam envolvidos romanticamente. Clássico. Por mais suspeito que tudo isso pareça, as autoridades iniciaram uma investigação de feminicídio, um termo usado no México para assassinatos baseados em gênero. Mas este não foi um feminicídio qualquer. Foi público, foi brutal. E o pior de tudo, ainda está sem solução. E quando as coisas não podiam ficar mais perturbadoras, seu túmulo foi vandalizado dias depois. Alguém profanou sua sepultura. A mensagem era clara. Não foi apenas um assassinato, foi um aviso. Valeria Marques não apenas morreu, ela se tornou um símbolo. Talvez ela tenha se envolvido com as pessoas erradas. Talvez sua fama a tenha tornado um alvo. Mas uma coisa é certa, o mundo assistiu aos seus momentos finais. E ainda não sabemos quem realmente a queria morta. Deputies say they got a call for an active home burglar around 3 a.m. and somebody living there on Mackenzie Lane fired shots. This is near Shannon Airport. Police say they found 3 people on scene. 2 were shot, including 18-year-old Michael Bosworth Jr. He died at the hospital. Michael Bosworth Jr. não tinha ideia de que uma pegadinha boba acabaria com sua vida poucas horas antes de seu baile de formatura do ensino médio. Era por volta das 3 da manhã, de um sábado tranquilo, em 3 de maio de 2025, quando Michael e 2 de seus amigos adolescentes estavam em um bairro suburbano
da Virgínia, filmando uma pegadinha para o TikTok de tocar a campainha e sair correndo. O tipo em que crianças tocam a campainha de um estranho e disparam tudo pelas risadas e curtidas. Mas esta noite seria tudo menos engraçada. Os garotos já tinham passado por algumas casas quando se aproximaram da casa de Tyler Chase Butler, de 27 anos. Segundo um dos adolescentes sobreviventes, eles tocaram a campainha e saíram correndo para se esconder, rindo, enquanto tentavam gravar tudo em vídeo. Mas Butler não viu adolescentes inofensivos. Ele pensou que alguém estava tentando invadir sua casa. Sem aviso, tiros soaram na escuridão. Michael foi atingido. Outro garoto também foi atingido. O terceiro conseguiu escapar ileso. Equipes de emergência levaram Michael às pressas para o hospital, mas era tarde demais. Com apenas 18 anos, o veterano da Massaponax High School se foi, morto antes que pudesse vestir seu smoking ou ir ao baile de formatura. O gabinete do xerife do condado de Spotsylvania acusou Butler de homicídio de segundo grau, lesão corporal dolosa e uso de arma de fogo na prática de um crime grave. Ele alegou legítima defesa, dizendo aos investigadores que acreditava estar sendo alvo de uma invasão domiciliar. Mas os adolescentes contaram uma história diferente. Eles nunca tinham estado naquele bairro antes. Estavam apenas fazendo pegadinhas para o TikTok. Um deles até mostrou aos detetives um vídeo em seu telefone das pegadinhas anteriores que haviam gravado naquele dia. Sem armas, sem invasão, apenas travessuras idiotas de adolescentes. A morte de Michael causou comoção na comunidade. O distrito escolar se apressou para oferecer aconselhamento de luto durante o baile e de volta ao campus na segunda-feira de manhã. Os pais ficaram horrorizados. Os TikTokers ficaram abalados. O que começou com uma busca inofensiva por conteúdo terminou em tiros e um saco para cadáveres. E o que doeu ainda mais, a sensação de que essa tragédia poderia ter sido evitada, de ambos os lados. Foi falta de julgamento dos adolescentes? Foi uma reação exagerada de um proprietário assustado? Ou foi uma mistura fatal de ambos? No momento, Tyler Butler está na cadeia regional de Rappahannock sem fiança. A família de Michael Bosworth Jr. fica com perguntas, luto e uma cerimônia de formatura com uma cadeira a menos. Sua pegadinha final no TikTok nunca foi para o feed, mas suas consequências estão gravadas na vida real para sempre. Dia 28 de junho de 2023 era para ser um dia de oração, paz e celebração Eid al-Adha, um dos feriados mais sagrados do Islã. Mas do lado de fora de uma mesquita em Estocolmo, na Suécia, um tipo diferente de cena se desenrolou. Salwan Momika, um refugiado iraquiano de 38 anos, parou em frente a uma multidão crescente, com bandeiras suecas ao seu redor, e o hino nacional tocando, ele rasgou páginas do Alcorão e ateou fogo nelas. Ele não queimou apenas um livro, ele acendeu o pavio da indignação global, mal sabendo que estava abrindo os portões para sua própria morte. O nome de Momika não era muito conhecido antes daquele dia, mas depois que o vídeo de seu protesto se espalhou, ele se tornou um símbolo de ódio, desafio, liberdade de expressão ou talvez blasfêmia, dependendo de para quem você perguntasse. E isso não foi um ato isolado. Ele encenou mais protestos de queima do Alcorão, alegando que estava mirando o Islã como religião, não seus seguidores. Mas o estrago estava feito. Protestos eclodiram em todo o Oriente Médio. Embaixadas foram invadidas, países como o Iraque cortaram relações diplomáticas com a Suécia e as ameaças começaram a chover. Mas quem era Salwan Momika realmente? Originalmente do Iraque, ele já foi membro das Forças de Mobilização Popular, um grupo de milícia pró-iraniano. Mais tarde, ele entrou em conflito com outras facções e fugiu para a Europa. Depois de viver brevemente na Alemanha, ele se mudou para a Suécia em 2018 e buscou asilo, renunciando abertamente à sua fé cristã e declarando-se ateu. Mas quando as autoridades suecas descobriram seus laços anteriores com grupos armados, seu pedido de residência permanente
foi negado. Mesmo assim, ele permaneceu na Suécia e de forma bem pública. Apesar de múltiplas acusações criminais por incitar o ódio, Momika recebeu proteção policial durante suas manifestações. Em 2024, ele até tentou fugir para a Noruega, alegando que não se sentia mais seguro, mas infelizmente para ele, a Noruega o mandou de volta. Em janeiro de 2025, as ameaças contra sua vida estavam aumentando. Então, em 29 de janeiro de 2025, aconteceu. Enquanto transmitia ao vivo no TikTok de seu apartamento em Södertälje, Salwan Momika foi baleado e morto. Os espectadores assistiram em tempo real enquanto o caos irrompia. O assassino, acredita a polícia, entrou pelo telhado. 5 suspeitos foram presos posteriormente e o primeiro-ministro da Suécia sugeriu que o ataque pode ter tido apoio internacional. A morte de Salwan Momika não acabou com a tempestade, apenas adicionou lenha. Ele foi um mártir da liberdade de expressão, um provocador que foi longe demais, ou um homem que subestimou a raiva que suas ações desencadeariam. Uma coisa é clara, Momika não ateou fogo apenas em um livro. Ele iniciou um acerto de contas global e pagou por isso com a vida no TikTok. Saya juga ingin membawa perhatian kepada pengenalan Seksyen 507D bracket 2 di mana saya ingin menamakan Seksyen itu dengan izin Esha Clause. Em 5 de julho de 2024, a Malásia acordou com notícias devastadoras. Rajeswari Apparu, mais conhecida como Esha no TikTok, foi encontrada morta em seu apartamento em Kuala Lumpur. Ela tinha apenas 30 anos, era destemida e não tinha medo de falar, especialmente quando os outros ficavam em silêncio. Mas sua franqueza não veio sem um custo. Esha primeiro ganhou destaque no TikTok, fazendo algo que poucos ousavam fazer. Ela expôs a verdade feia por trás de alguns dos produtos de cuidados com a pele mais populares da Malásia. Especificamente, ela denunciou marcas que usavam mercúrio e ela tinha provas. Seu conteúdo viral forçou os órgãos reguladores a agir. Era assim que sua voz era poderosa. E foi aí que o ódio começou a aparecer. Quanto mais seus seguidores cresciam, mais inimigos ela parecia fazer. Ela não era mais apenas uma ativista, ela era um para-raios. As coisas escalaram ainda mais após uma sessão ao vivo específica, onde um convidado, em sua transmissão, fez comentários controversos sobre o Islã. Então, um pregador islâmico influente tomou conhecimento do clipe, cortou-o fora de contexto e o espalhou em sua plataforma. Foi como acender um fósforo em uma sala cheia de gasolina. A reação foi imediata. As pessoas estavam furiosas, e nem todas eram apenas guerreiros de teclado. Uma campanha massiva foi lançada contra ela. Por causa disso, ela foi presa, detida por 3 dias e pintada como inimiga pública. Tudo isso enquanto as pessoas que lhe enviavam ameaças de estupro e morte durante as transmissões ao vivo andavam livres. E mesmo após sua libertação, o assédio não parou, piorou. As ameaças eram constantes. Um homem afirmou abertamente que tinha conexões com gangues. Outro insultou ela e sua mãe enquanto estavam ao vivo no TikTok. Em 4 de julho, apenas um dia antes de sua morte, Esha entrou em uma delegacia de polícia e registrou um boletim de ocorrência. Ela implorou por ajuda, mas horas depois, ela foi encontrada morta. A Malásia ficou chocada. A mulher que defendeu sua comunidade, lutou contra produtos tóxicos e exigiu justiça, agora precisava de justiça ela mesma. A cláusula Esha foi promulgada para combater o cyberbullying entre as emendas ao Código Penal, enquanto o ministro das Comunicações chamou sua morte de um alerta, mas para sua família e apoiadores foi muito pouco, muito tarde. As pessoas que ela denunciou foram presas, mas multadas em apenas 100 ringgits. Só isso. A mensagem? A vida dela valia menos que uma multa de estacionamento. A morte de Esha não foi apenas uma tragédia, foi uma acusação a um sistema que silencia os que dizem a verdade e protege os agressores. E agora, o nome dela se tornou algo maior, um grito de guerra por responsabilidade real, tanto online quanto offline. They're gonna snipe them my side, please. Empress, leave on the last piece. 28 de abril de 2025, essa foi a noite que o TikTok jamaicano nunca esqueceria. Jabari Johnson, mais conhecido por seu nome Baba Skeng,
estava transmitindo ao vivo como em qualquer outro dia, conversando, rindo e curtindo com seus fãs perto da Queen's Snack Shop, na Red Hills Road, em St. Andrew. Então, em um piscar de olhos, tudo escureceu, literal e tragicamente. Baba Skeng não era apenas mais um TikToker. Ele era o filho de 25 anos ao lendário artista de reggae Ja Mason e havia construído seus próprios seguidores com energia contagiante e humor sem remorsos. Sua página era uma mistura de cultura, comédia e o verdadeiro sabor jamaicano, ganhando respeito tanto online quanto nas ruas. Mas à medida que sua fama crescia, os riscos também aumentavam. Naquela noite, durante sua sessão ao vivo, um homem mascarado, vestido de preto, da cabeça aos pés e com uma máscara, se aproximou por trás dele e abriu fogo, sem aviso, sem confronto. Apenas múltiplas balas atingindo Jabari, na cabeça e na parte superior do corpo, enquanto ele caía em tempo real, chocando os espectadores que pensaram que poderia ser uma pegadinha ou uma encenação. Mas era tudo real demais. E quando a ajuda chegou, já era tarde demais, pois ele foi declarado morto no local. Seu assassinato abalou a Jamaica, não apenas por quem ele era, mas porque ele se tornou o quarto influenciador jamaicano do TikTok a ser morto a tiros. Em menos de um ano, alguns dizem que foi por ciúme, outros dizem que foi relacionado a gangues, enquanto outros dizem que foi apenas o custo brutal da fama, em um mundo onde a influência na internet vem com consequências fora dela. Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa: ele fez algo para provocar alguém que o queria morto para sempre, enquanto o mundo assistia. O que torna tudo pior é que o assassino escapou. Até agora, ninguém foi preso, e a polícia ainda está tentando entender o que exatamente aconteceu e por quê. Sua morte deixou um vazio, enquanto os fãs lamentavam online. Homenagens choveram, e mesmo aqueles que não o conheciam pessoalmente sentiram a dor de ver alguém tão cheio de vida ser levado tão de repente. Jabari Baba Skeng Johnson era mais do que uma estrela do TikTok. Ele era um filho, um amigo, um jovem tentando fazer as pessoas sorrirem. E agora, seu silêncio ecoa mais alto do que qualquer vídeo que ele já postou. Em 7 de dezembro de 2024, Xavier Foga estava ao vivo no TikTok, rindo com os fãs quando uma porta rangeu atrás dele. Ele se virou, confuso. Segundos depois, os espectadores ouviram gritos, depois tiros, e a transmissão foi cortada, no meio de um grito. Conhecido online como Nia Gang, Xavier não era apenas mais um rosto na multidão de criadores de conteúdo. Ele tinha estilo, carisma e mais de 200 mil seguidores no TikTok, sintonizados para seus freestyles, discursos inflamados e respostas afiadas. Mas no clima social cru e muitas vezes perigoso da Jamaica, a popularidade nem sempre é uma bênção, às vezes é um alvo. Naquela noite, Xavier estava sentado dentro de sua casa na Penton Lane, em St. Catherine, transmitindo ao vivo para fãs que pensavam que teriam outra sessão divertida. Em vez disso, eles se tornaram testemunhas de um assassinato. No meio de sua sessão ao vivo, 2 homens armados, mascarados, invadiram sua casa. A câmera continuou gravando enquanto o caos irrompia. Xavier tentou correr, se esquivando desesperadamente, mas foi abatido, com múltiplos tiros na cabeça e na parte superior do tronco, o que encerrou sua vida instantaneamente. Um amigo que estava com ele escapou ileso, mas ficou traumatizado. A transmissão ao vivo capturou mais do que o ato, capturou a preparação. Momentos antes, Xavier estava em uma discussão acalorada com um espectador usando um filtro de distorção de voz e rosto. Aquele espectador fez uma ameaça assustadora durante a transmissão, e Xavier, no verdadeiro estilo Nia Gang, revidou. Mas ninguém esperava que a ameaça se tornasse realidade, especialmente não tão rápido. Ele não era novo em confrontos. Xavier esteve recentemente envolvido em rixas online com outras personalidades do TikTok. Sua ousadia lhe rendeu fãs, mas também inimigos. E na Jamaica, rixas online podem transbordar para o derramamento de sangue no mundo real. A polícia iniciou rapidamente uma investigação e, em janeiro de 2025, eles tinham um nome: Romain Ramstein Thompson,
um criminoso conhecido e também o suposto assassino do policial Justin Martin meses antes, Thompson foi identificado como um suspeito-chave na morte de Javier. Antes que a polícia pudesse prendê-lo, o próprio Ramstein foi morto em um tiroteio com policiais em Manchester. Ainda assim, o motivo do assassinato de Javier permanece obscuro. Estava ligado a uma rixa do TikTok? Ele estava envolvido em algo mais profundo, talvez sem saber? Ou ele foi simplesmente alvo por ser barulhento, orgulhoso e público em um lugar onde isso pode te matar? Sua morte gerou indignação e medo em todo o TikTok jamaicano. Criadores que antes entravam ao vivo sem pensar duas vezes, agora pausam, perguntando-se se viralizar vale a pena morrer. Porque naquela noite de dezembro, a luz do palco não apenas se apagou, ela iluminou tudo o que há de errado quando fama, ego e violência colidem. We begin this evening with news from St. James, where security forces in Montego Bay are on high alert following the murder of a popular TikTok content creator. The deceased is 23-year-old Marlon Samuels, also known as 41 Bussed. 20 de dezembro de 2024, pouco depois das 10 da noite, Marlon Samuels tinha acabado de encerrar mais uma de suas tradicionais transmissões ao vivo no Instagram, onde ele estava promovendo seu aniversário, que se aproximava, e brincando com seguidores, como sempre fazia. Ele não tinha ideia de que seria sua última transmissão. Momentos depois de se desconectar, tiros soaram na North Lane, em Montego Bay, Jamaica, mudando o curso de sua vida para pior. Online, ele era explosivo, cheio de humor, desafio e energia pura. Marlon acumulou dezenas de milhares de seguidores no TikTok e Instagram, onde construiu um público com o tipo de conteúdo que apenas uma voz real das ruas poderia entregar. Fosse desafiando rivais ou celebrando a vida em Rose Heights, ele sabia como prender uma audiência. Mas, com a fama, vem a visibilidade. E visibilidade em um lugar como Montego Bay pode ser perigoso. Seu assassinato não pareceu aleatório. Ocorreu semanas depois que outro influenciador, Xavier Niagang Foga, foi morto a tiros enquanto transmitia ao vivo no TikTok. Os fãs não puderam deixar de traçar paralelos. Havia uma lista de alvos? Havia uma mensagem maior por trás dos assassinatos desses jovens, barulhentos e influenciadores online jamaicanos? Sussurros começaram a voar. Marlon poderia estar envolvido com líderes de gangues da área. Alguns disseram que ele tinha laços com os chefões de Rose Heights, mas então o ministro da Segurança Nacional da Jamaica, Dr. Horace Chang, descartou publicamente esses rumores, chamando as conexões de pura coincidência. Coincidência ou não, a violência não parou por aí. Dias depois, a polícia rastreou um grupo de homens armados ligados ao caos contínuo na mesma área. Um tiroteio mortal se seguiu. 3 suspeitos foram mortos, incluindo um homem que se pensava ser um jogador importante na guerra de gangues de Rose Heights. As autoridades insinuaram que o confronto fazia parte das consequências após o assassinato de Marlon. O mundo online lamentou enquanto a violência do mundo real escalava. Fãs inundaram sua página com homenagens. Ele deveria estar comemorando mais uma volta ao redor do sol. Em vez disso, ele se tornou outro exemplo de cautela, um lembrete severo de que influência e controvérsia, especialmente quando misturadas com a política das ruas, podem se tornar mortais. Marlon Samuels não era apenas um influenciador, ele era uma voz das periferias, um produto de seu ambiente e, de muitas maneiras, um símbolo da linha tênue entre fama e fatalidade na era digital da Jamaica. A mother is now regretting sending her son outside to get fresh air, only for him to be murdered by gunmen, a day after receiving a status letter from the University of the West Indies. 3 de setembro de 2024 deveria ter sido o começo de tudo para Keanu Popsy Watson, de 23 anos. Apenas algumas horas antes, ele havia recebido a melhor notícia de sua vida, a confirmação de que havia concluído oficialmente sua graduação em Relações Internacionais e Psicologia pela Universidade das Índias Ocidentais. Ele estava nas nuvens. As longas noites, o estresse, os sacrifícios, tudo valeu a pena. Keanu, um jovem criado em Allman Town, Kingston, estava pronto para reescrever a história de sua vida e tirar sua família da dificuldade. Mas
Na reviravolta mais cruel imaginável, esse sonho foi destruído apenas algumas horas depois. Naquela noite, enquanto estava na Dames Road, Keanu foi emboscado e morto a tiros. O ataque, de forma assustadora, ocorreu durante uma live do TikTok, uma que ele nem estava apresentando. Ele estava casualmente com amigos quando o tiroteio começou, chocando a todos que assistiam à transmissão em tempo real. Sua mãe, Sandra Blair, lembra-se de incentivá-lo a sair e tomar um ar fresco depois de toda a emoção do dia. Ela nunca imaginou que essa sugestão seria o último momento que compartilhariam. A dor em sua voz depois era profunda. Ele estava apenas começando sua vida, disse ela em meio às lágrimas. Ele trabalhou tanto e agora ele se foi. Keanu não era apenas um graduado, ele era uma personalidade muito querida no TikTok. Conhecido por seus vídeos alegres e energia positiva, Popsy construiu um público por ser autêntico e com quem as pessoas se identificavam. Ele também falava abertamente sobre querer ser alguém, não apenas pela fama, mas para ajudar genuinamente sua família e sua comunidade. O motivo por trás do tiroteio permanece incerto e nenhuma prisão foi anunciada. Foi um caso de identidade trocada, um ataque direcionado, uma rivalidade de mídia social que se tornou mortal? Ninguém sabe ao certo, já que alguns dizem que ele deve ter feito algo com alguém ou um grupo de pessoas para ter atraído uma morte tão brutal. Mas a tragédia deixou uma marca assustadora na juventude e na cultura de influenciadores da Jamaica. O vídeo, que alguns dizem ter capturado o som dos tiros, espalhou-se como fogo, outro lembrete doloroso de como a alegria pode se transformar em horror rapidamente. A morte de Keanu gerou pedidos por mais proteção de figuras públicas e levantou alarmes sobre os riscos que vêm com a fama online, especialmente em ambientes voláteis. Mas além das manchetes e clipes virais, havia um jovem que só queria algo melhor. Ele queria que sua vida significasse algo, e mesmo na morte, ela significa. Abril de 2022. Um brincalhão do Bronx se aproxima sorrateiramente de um comprador com um megafone, planejando gritar para dar risada. Um grito no ouvido do homem depois, ele está no chão, esbofeteado, derrubado e sufocado. A câmera ainda está gravando e é viral. Esse foi o momento em que Jay King da Funny, conhecido simplesmente como Jay, passou de piadista do TikTok à sensação da internet. Jay construiu sua marca no caos, pegadinhas que beiravam a linha entre a comédia e o confronto. Mas essa explodiu em todas as plataformas, ganhando milhões de visualizações em horas e gerando debate acalorado nos comentários. A preparação era simples. Jay, segurando um megafone caseiro feito de um cano, se aproxima por trás de um homem olhando as prateleiras da loja. Então, com um timing cômico perfeito, ele berra algo alto e absurdo no ouvido do homem. O que Jay não esperava era a resposta do homem, rápida, brutal e totalmente capturada pela câmera. Um tapa joga Jay no chão, mas não para por aí. O comprador, furioso e provavelmente meio surdo, avança e aplica um mata-leão em Jay. Você pode ouvir Jay ofegar. É só uma pegadinha. É só uma pegadinha. Enquanto seus amigos, rindo e em pânico ao mesmo tempo, tentam separá-los. A ironia, a dor e o pânico só tornaram o vídeo mais divertido para as massas. Da noite para o dia, os seguidores de Jay dispararam. As pessoas não conseguiam parar de assistir ao clipe, algumas elogiando a reação do homem, outras defendendo o humor de Jay, mas por baixo das curtidas e compartilhamentos havia uma conversa real. Qual é o limite? Quando se trata de pegadinhas, Jay, por sua vez, aproveitou o caos. Ele continuou postando conteúdo semelhante, embora visivelmente mais cauteloso na abordagem. Em entrevistas e transmissões ao vivo do TikTok, ele brincou sobre merecer aquele mata-leão, mesmo enquanto os fãs imploravam para ele mudar o estilo antes que alguém reagisse pior. Aquele vídeo tornou Jay um nome conhecido entre os fãs de pegadinhas da geração Z. Também se tornou um conto preventivo no mundo do conteúdo viral. Às vezes, a piada sai pela culatra, literalmente. E para Jay, o ardor de viralizar veio com um hematoma, ou dois.
23 de outubro de 2023. Era a plena luz do dia, quando balas estilhaçaram as ruas tranquilas de Padre Hurtado. Ao volante de um carro branco estava Sabrina Duran Montero, de 24 anos, conhecida por seus seguidores nas redes sociais como Laína e para a polícia como a suposta rainha do narco de Peñaflor. Momentos depois, ela estava morta, abatida a tiros em uma emboscada brutal que chocou o país e deixou seus fãs do TikTok em choque. Mas a história de Sabrina começou muito antes daquele fim violento. Nascida em 1999 em Recoleta, Sabrina era carismática, ousada e assumidamente chamativa. Sua página no TikTok, sob o nome Joaquina Guzman, era uma mistura de tendências de dança, tutoriais de maquiagem e ostentação de luxo. Os espectadores a adoravam. Seus números dispararam, mas por trás daquele brilho de influenciadora havia uma verdade mais sombria. Ela não estava apenas bancando a rainha narco online, ela estava vivendo isso. As autoridades dizem que Sabrina era uma figura-chave em uma gangue de tráfico de drogas que operava nos subúrbios de Santiago. Em 2022, ela foi presa e condenada a 3 anos de prisão por seu envolvimento. Mas mesmo atrás das grades, ela permaneceu conectada. Vídeos do TikTok continuavam saindo de sua cela, às vezes mostrando a vida na prisão, outras vezes irradiando sua bravata característica. Ela até iniciou um relacionamento com outra detenta, Antonella Marchant, e o romance delas atraiu atenção própria. Em maio de 2023, Sabrina foi libertada mais cedo, e ela retomou exatamente de onde parou, postando, festejando e supostamente ainda envolvida no mundo das drogas e gangues. Para alguns, ela era uma rebelde glamurosa, para outros, uma figura perigosa, glorificando um estilo de vida que estava engolindo a juventude do Chile. Então veio aquela manhã de outubro. Sabrina estava a caminho de uma manicure quando foi emboscada. 7 balas perfuraram seu corpo. Seu carro foi encontrado queimado mais tarde, uma assinatura do mundo do crime. Os investigadores suspeitaram imediatamente de retaliação. No submundo do crime, a fama é uma faca de 2 gumes, e isso se somou ao fato de que Sabrina tinha inimigos e rivais. E no final, sua notoriedade pode ter pintado um alvo em suas costas. E isso não é tudo, porque até seu funeral foi tenso. A polícia o monitorou de perto, preocupada com a violência de facções rivais. E nos dias que se seguiram, a mídia chilena fez perguntas difíceis. Como uma jovem transformou a fama no TikTok em infâmia criminal? Ela foi uma vítima da narcocultura ou sua garota propaganda? Sabrina Duran viveu rápido, brilhou intensamente e morreu violentamente. Sua história é uma colisão assustadora do estrelato nas redes sociais com a realidade brutal da vida de gangue. Uma vida onde viralizar pode ter consequências mortais.